Com licença. O senhor também não tem nada na vida? A frase atravessou o barulho metálico da estação subterrânea de trem de Nova York como algo fora de lugar. Bruce ergueu o rosto devagar, sentindo o frio subir do concreto até as costas apoiadas na pilastra coberta de cartazes. Pessoas passavam apressadas, desviando o olhar, mas o menino não. Bruce aparentava cerca de 40 anos. A barba escondia traços bonitos demais para alguém que vivia no subsolo. O casaco gasto denunciava o tempo, mas ele o ajeitou com cuidado antes de responder. Havia algo em seus gestos que não combinava com o abandono. Nada. Como assim? Perguntou, sem agressividade, com a voz áspera pelo frio e pelo tempo. O menino estava bem vestido demais para aquele lugar. O casaco era caro, os sapatos limpos, mas o rosto não trazia alegria. Havia tensão ali, e uma familiaridade estranha com a ausência. Porque todo mundo olha para o senhor como se o senhor não tivesse nada, disse ele. E eu sei como é isso. Bruce sentiu um aperto no peito, rápido e silencioso, como se algo tivesse sido tocado sem permissão. Não era pena e nem era vergonha. Era reconhecimento, mesmo sem memória. Bruce acordava antes do primeiro trem. O som das rodas nos trilhos vibrava como um lembrete de que o mundo seguia em frente, mesmo quando sua vida parecia presa naquele ponto. Ele sabia onde dormir sem ser expulso, quais horários evitar, quais seguranças fingiam não ver. Sobrevivia. Ainda assim, mantinha hábitos que não combinavam com aquela condição. Lavava o rosto quando podia, ajeitava o casaco com cuidado, observava o próprio reflexo nos vidros escuros dos vagões como se procurasse algo que não vinha. Qual é o seu nome? O menino perguntou, depois de um breve silêncio. Bruce. Respondeu ele. A palavra saiu firme. Era a única coisa que não se perdeu. Ele não lembrava de onde vinha, nem como chegou àquela estação. Havia marcas pelo corpo, cicatrizes sem histórias. Sabia apenas que acordou um dia em um centro de saúde de um bairro pobre, confuso, com dores antigas e um nome que permanecia intacto. O menino não respondeu de imediato. Os dedos dele se fecharam devagar, como se algo tivesse se deslocado por dentro. Bruce. Repetiu, quase em um sussurro. Respondeu o homem. Estranho, né? É a única coisa que eu lembro. O menino engoliu em seco. O som dos trilhos pareceu mais distante por um instante. Esse era o nome do meu pai, disse, baixo. Todo mundo diz que ele morreu. Bruce sentiu o impacto da frase sem entender por quê. Nenhuma memória veio. Nenhuma imagem, nenhum rosto. Apenas uma falta de ar súbita, como se aquele nome tivesse sido puxado de um lugar fundo demais. Eu sou Joseph, continuou o menino. Eu tenho casa grande, dinheiro, empregados. Fez uma pausa curta. Mas não tenho ninguém que fique comigo de verdade. O trem passou com força, abafando parte das palavras, mas não o peso delas. Bruce ficou em silêncio, sem resposta pronta. Do outro lado da cidade, uma mansão seguia regras rígidas, obrigações legais e nenhum afeto. Joseph aprenderá a cumprir ordens, não a ser acolhido. Ali, no subsolo esquecido, um menino milionário falava de falta, e o mendigo ouvia como se aquela falta também fosse dele. O que nenhum dos dois sabia era que aquele homem chamado Bruce era o pai que Joseph acreditava ter perdido para sempre, e aquele encontro não mudaria apenas uma vida. A estação subterrânea não era um lugar feito para permanências longas, mas Bruce tinha transformado aquele espaço em um ponto fixo do próprio corpo. O concreto frio, os anúncios metálicos repetidos, o vento que subia pelos túneis carregando um cheiro antigo de cidade cansada, tudo isso fazia parte de uma rotina silenciosa que ele conhecia bem demais. Naquela manhã, porém, algo estava fora do ritmo. Não era o barulho. Era a presença. Joseph ainda estava ali. O menino permanecia parado a poucos passos, observando Bruce como quem tenta entender uma peça deslocada de um quebra-cabeça maior. Não havia pressa. Não havia medo. Apenas uma tensão insistente que começava a incomodar não pelo julgamento, mas pela proximidade. Bruce se mexeu no banco, ajeitou o casaco outra vez e desviou o olhar para os trilhos, tentando recuperar a normalidade que sempre o protegeu. Você dorme aqui? Joseph perguntou, com a mesma educação contida. Bruce respirou fundo antes de responder. Às vezes. A resposta curta não afastou o menino. Pelo contrário.
Joseph deu um passo à frente, como se aquela confirmação tivesse aberto espaço para algo que ele já vinha pensando. A minha casa é grande demais, disse, quase como um comentário solto. Faz eco. Bruce franziu levemente o senho. Não era uma frase que se esperava ouvir ali. O menino parecia falar mais para si do que para o homem à sua frente. O trem chegou, o vento cortou espaço entre eles, e por alguns segundos o barulho engoliu tudo. Quando o silêncio voltou, Joseph ainda estava ali. Você sabe fazer o quê? Perguntou. Bruce soltou um riso breve, sem humor. Sobreviver, respondeu. Joseph inclinou a cabeça, como se aquela palavra não fosse suficiente. Lá em casa sempre tem gente entrando e saindo, continuou. Advogados, contadores, pessoas que decidem coisas que eu não entendo. Mas ninguém fica. A frase não era um pedido. Era um fato. E Bruce sentiu, mais uma vez, aquela pressão estranha no peito, como se estivesse sendo puxado para fora de um lugar seguro demais para alguém que não tinha mais nada a perder. O incidente aconteceu rápido demais para ser evitado. 2 seguranças surgiram do fundo da estação, conversando baixo, atentos demais. Um deles apontou discretamente na direção de Bruce. Aquilo não era novo. Ordens mudavam. Tolerâncias acabavam. Bruce conhecia aquele olhar. Levantou-se devagar, já preparando o corpo para sair antes que a situação escalasse. Ei, Joseph disse, mais alto agora. Ele não está fazendo nada. Os seguranças pararam. Garoto, se afasta, disse um deles, sem agressividade, mas sem espaço para conversa. Joseph não se moveu. Ele só está sentado, insistiu. Igual todo mundo espera o trem. Bruce sentiu o estômago se contrair. Não queria confusão. Nunca quis. Deu um passo para trás, levantando as mãos em um gesto automático. Está tudo bem, disse, olhando para o menino. Eu vou. Mas Joseph não recuou. Não, respondeu, firme. Ele vai comigo. A frase caiu como um peso inesperado. Um dos seguranças riu, curto. Com você para onde? Joseph respirou fundo. Para minha casa. O silêncio que se seguiu foi denso demais para aquele lugar. Bruce sentiu o chão parecer instável sob os pés. Aquilo não fazia sentido. Não daquele jeito. Não ali. Joseph, Bruce começou, tentando conter a própria voz. Você não pode. Posso, interrompeu o menino. A casa é minha. Os seguranças trocaram um olhar rápido. O nome do garoto era conhecido. Um dos homens reconheceu o casaco, o sobrenome murmurado em algum momento, o tipo de criança que não deveria estar ali sozinha. O tom mudou. Onde está a sua responsável? Perguntou. Na casa, respondeu Joseph. E eu vou voltar agora. Houve uma pausa desconfortável. O tipo de pausa que antecede decisões que ninguém quer assumir. O senhor vem, disse o segurança para Bruce, mais como ordem do que convite. Mas se isso der problema. Não vai, Joseph respondeu. Bruce sentiu algo muito parecido com medo. Não da rua, nem dos seguranças, mas da ideia de cruzar um limite invisível que ele vinha evitando há tempo demais. Ainda assim, seguiu. Não porque acreditasse que aquilo era seguro, mas porque alguma coisa dentro dele dizia que recuar agora seria pior. O carro que aguardava do lado de fora contrastava com tudo que Bruce conhecia nos últimos tempos. Interior limpo, aquecimento ligado, silêncio controlado. Ele se sentou rígido no banco traseiro, as mãos pousadas nos joelhos, observando a cidade passar pelas janelas como se estivesse atravessando um território que não reconhecia, mas que parecia, de algum modo, familiar demais. Joseph observava Bruce pelo reflexo do vidro. Você pode ficar um tempo, disse. Até decidir para onde vai. Eu não tenho para onde ir, Bruce respondeu, sem drama. Joseph assentiu, como se aquela resposta confirmasse algo que ele já sabia. A mansão surgiu como um bloco sólido, isolado do resto do mundo. Portões altos. Jardim amplo. Silêncio calculado. Bruce sentiu o corpo reagir antes da mente. Um aperto no peito. Um desconforto físico que não conseguia explicar. Quando atravessou a porta principal, o cheiro de limpeza e madeira encerada trouxe uma tontura leve, rápida demais para ser ignorada. Margot apareceu quase imediatamente. Alta,
Postura impecável, olhar afiado demais para alguém que cuidava apenas de rotinas domésticas. Os olhos dela passaram por Joseph com rapidez e pararam em Bruce por tempo demais. O reconhecimento veio como um reflexo mal disfarçado. 1 segundo. Talvez menos. Mas Bruce sentiu. Quem é esse homem? Perguntou ela, sem alterar o tom. Ele vai trabalhar aqui, respondeu Joseph. Comigo. Margot sorriu. Um sorriso fino. Senhor? Bruce. Ele respondeu. O nome atravessou o espaço como algo que não deveria ter sido dito em voz alta. Margot manteve o sorriso, mas os olhos endureceram. Interessante, disse. Temos protocolos. A rotina começou a se rearranjar de forma desconfortável. Bruce passou a circular pela casa em tarefas simples, orientado mais pela observação do que por ordens. Carregava caixas, ajudava na organização, servia refeições. O corpo reagia com uma memória que não vinha acompanhada de imagens, mas de gestos precisos demais para serem aprendidos ali. Margot observava tudo à distância, sempre presente, sempre avaliando. Joseph, por outro lado, se aproximava cada vez mais. Falava enquanto caminhavam pelos corredores. Mostrava quartos vazios. Contava regras que não entendia. Bruce ouvia. Não aconselhava. Não prometia. Apenas estava ali. E isso parecia incomodar profundamente Margot. Não se esqueça do seu lugar, ela disse a Bruce certa noite, baixo o suficiente para Joseph não ouvir. Você está aqui por conveniência. Bruce sustentou o olhar. Eu sei exatamente onde estou, respondeu. O que ele não sabia era por quanto tempo aquela presença seria tolerada. Mary Jane entrou naquela mesma semana. Nova demais para carregar o cansaço da casa. Leve demais para não ser notada. Ela falava com Joseph sem agenda, ria fora de hora, sentava no chão para brincar. Bruce observava a distância, sentindo algo diferente se formar. Não era memória. Era possibilidade. Margot percebeu. E, a partir daquele momento, a casa deixou de ser apenas silenciosa. Pequenos incidentes começaram a surgir. Objetos fora do lugar. Comentários sutis. Olhares que duravam mais do que o necessário. Joseph começou a ouvir frases que não entendia completamente. Bruce sentiu o ambiente se fechar, como se o chão estivesse se movendo sob os pés. Nada tinha explodido ainda. Mas tudo indicava que estava prestes a explodir. E aquela decisão tomada na estação, aparentemente simples, impulsiva, tinha colocado todos em rota de colisão. Se essa história está te pegando até aqui, se inscreva no canal. O que vem a seguir é ainda mais intenso. A casa já não escondia o desconforto. Ele se espalhava pelos corredores como um frio que não vinha das janelas, mas de algo mais fundo, quase estrutural. Bruce sentia isso no corpo sempre que atravessava certos espaços, como se alguns cômodos carregassem um peso antigo demais para serem ignorados. Ainda assim, continuava. Cumpria tarefas, organizava objetos, obedecia a ordens. Não por submissão, mas porque algo mantinha ali, mesmo sem explicação lógica. Joseph estava diferente. Falava menos, observava mais. Margot controlava seus horários com precisão maior, como se cada minuto longe dela fosse um risco. Quando Bruce se aproximava, o menino hesitava por um instante antes de sorrir, como se estivesse sendo treinado a desconfiar do que sentia. Ela disse que você não devia ficar tanto tempo comigo, Joseph comentou certa tarde, caminhando ao lado de Bruce por um corredor lateral. Disse que pessoas sem passado claro podem ir embora a qualquer momento. Bruce parou por um segundo, respirou fundo e respondeu com cuidado, sem se abaixar à altura do menino, mas sem se afastar. Às vezes quem diz isso tem medo do que o passado pode revelar, disse. Não de quem a pessoa é agora, mas do que ela pode lembrar. Joseph franziu a testa, tentando entender mais do que as palavras permitiam. Antes que pudesse responder, Margot apareceu no fim do corredor, como se tivesse sido convocada pelo próprio ar da casa. Joseph, você está atrasado, disse ela, firme. Temos compromissos. O menino se afastou, olhando para trás uma última vez. Bruce sentiu algo se deslocar dentro do peito, um incômodo que começava a se parecer com perda. Naquela mesma noite, Mary Jane pediu ajuda para organizar uma ala pouco usada da mansão.
Era uma parte antiga da casa, raramente visitada, onde o cheiro de madeira guardada e papel envelhecido permanecia no ar. As janelas eram menores, a luz entrava com dificuldade, e cada passo parecia ecoar mais do que deveria. Margot não gosta que mexam aqui, disse Mary Jane, enquanto afastava um lençol grosso de um móvel antigo. Mas ninguém nunca explicou o motivo. Bruce não respondeu de imediato. O corpo reagia antes do pensamento. O coração acelerava sem razão clara. Cada objeto que surgia debaixo dos tecidos provocava uma sensação estranha, como se ele estivesse atravessando lembranças que ainda não sabiam virar imagens. Foi então que ouviu o som. Um impacto seco, abafado, vindo de trás de uma estante antiga. Um ruído simples, mas definitivo. Bruce se aproximou devagar, afastou alguns livros velhos e sentiu os dedos tocarem algo diferente do pó e da madeira comum. Era um baú. Grande. Pesado. Antigo demais para estar ali por acaso. A madeira estava marcada pelo tempo, a fechadura escurecida, o metal frio ao toque. Bruce passou a mão pela tampa e sentiu um arrepio subir pelo braço inteiro. O mundo ao redor pareceu recuar por um instante. Mary Jane percebeu imediatamente a mudança no rosto dele. Bruce, chamou, em voz baixa. O que é isso? Ele não respondeu. A respiração ficou mais curta. Não havia imagem clara, não havia lembrança completa, mas o corpo reagia como se reconhecesse aquele objeto melhor do que qualquer rosto. Eu não sei, disse por fim. Mas sinto que não devia estar aqui, ou talvez sempre tenha estado. Ele levou a mão à fechadura. Os dedos tremiam levemente. Não de medo, mas de antecipação. Algo dentro dele pressionava para ser aberto, como se aquele baú fosse uma porta trancada dentro do próprio peito. O som dos passos veio rápido demais. Não toque nisso. A voz de Margot cortou o ar com força. Ela surgiu na porta do cômodo, o rosto tenso, o controle cuidadosamente construído finalmente rachado. Não havia cálculo naquele momento. Havia pânico. Afaste-se, disse ela, avançando alguns passos. Isso não lhe diz respeito. Bruce se virou devagar, mantendo a mão sobre o baú. Então por que parece que diz? Perguntou, com a voz mais firme do que ele mesmo esperava. Mary Jane deu um passo à frente. Margot, o que tem aí? Nada, respondeu rápido demais. Coisas antigas. Assuntos encerrados. Então por que a pressa? Bruce insistiu. Por que essa ala sempre esteve fechada? Por que esse objeto provoca tanto silêncio? Margot respirou fundo, tentando recuperar o tom frio que a definia. Você está ultrapassando limites, disse. Esse emprego foi uma concessão. Não confunda isso com permissão. Bruce sentiu o impacto da palavra emprego como uma tentativa de empurrá-lo de volta para um lugar menor do que aquele momento exigia. Eu não estou tentando tomar nada, respondeu. Só entender. Margot avançou mais um passo, agora próximo o suficiente para que Bruce percebesse algo novo no olhar dela, medo puro. Algumas coisas não precisam ser entendidas, disse, quase num sussurro tenso. Precisam permanecer onde estão. O silêncio se estendeu pesado entre os três. O baú parecia ocupar mais espaço do que antes, como se a simples existência dele tivesse deslocado o equilíbrio da casa. Bruce soltou a fechadura devagar, não por obediência, mas por instinto. Não era a hora. Ele sentia isso. Mas também sabia que aquele objeto tinha acabado de abrir algo que não poderia mais ser fechado. Margot fechou o baú com força excessiva, como se quisesse apagar o momento. Isso nunca mais acontece, disse. Nunca. Ela saiu do cômodo sem esperar resposta. Mary Jane olhou para Bruce, o rosto pálido. Aquilo não era só um baú, disse. Bruce assentiu lentamente. Não, respondeu. Era uma lembrança esperando a hora certa. E enquanto voltavam para o corredor, ambos sabiam. O perigo já não estava apenas nas palavras de Margot ou nas regras da casa. Ele estava escondido, trancado. E agora, acordado. Esse momento te deu um aperto no peito. O que você acha que tem dentro desse baú? E o que você faria no lugar do Bruce agora? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito ler o que você está sentindo até aqui. A casa parecia suspensa em um estado estranho naquela noite, como se estivesse aguardando algo que já tinha sido decidido, mas ainda não tinha acontecido.
Não havia barulho além do necessário. Nenhuma música, nenhuma conversa distante, nenhum som fora do lugar. Ainda assim, Bruce sentia o corpo em alerta, como se cada passo pelos corredores exigisse atenção redobrada. Desde o dia em que tocara o baú, a sensação não o abandonara. Não era medo. Era reconhecimento sem imagem. Joseph também sentia. O menino passou a tarde inquieto, andando pela casa sem direção clara, parando diante de portas que nunca abrirá, observando janelas como se esperasse alguém chegar. Margot mantinha o controle apenas na superfície. Falava pouco. Andava rápido demais. Evitava certos espaços com precisão calculada. Você vai ficar, não vai? Joseph perguntou de repente, enquanto Bruce organizava livros na biblioteca. A pergunta veio longa, carregada de algo que não era apenas curiosidade. Bruce parou devagar, fechou o livro que tinha nas mãos e respirou fundo antes de responder. Eu estou aqui agora, disse. E isso importa. Joseph assentiu, mas o olhar não relaxou. Havia uma ansiedade silenciosa ali, como se ele sentisse que algo estava prestes a escapar do controle. Pouco depois, a casa finalmente silenciou de vez. Mary Jane esperou. Esperou o último passo ecoar no andar de cima, esperou as luzes principais se apagarem, esperou até sentir que não havia mais vigilância, não porque Margot não observava, mas porque confiava demais no medo que tinha imposto. Foi então que Mary Jane voltou à ala antiga, sozinha, com a respiração controlada e uma certeza clara. Aquela noite não terminaria como as outras. O baú estava exatamente onde fora deixado. Ela ajoelhou diante dele, abriu a tampa sem hesitar e sentiu o peso do conteúdo antes mesmo de ver. Não era apenas memória guardada. Era intenção. Documentos dobrados com cuidado excessivo, uma pasta técnica, fotografias antigas, um relógio pesado com vidro quebrado e, sob tudo isso, um envelope grosso, amarelado pelo tempo, com anotações escritas à mão. Mary Jane abriu o envelope. O que encontrou fez o ar sair dos pulmões de uma vez. Diagramas técnicos. Esquemas de freio hidráulico. Um manual automotivo específico, com páginas marcadas, trechos sublinhados, datas anotadas à margem. Havia observações claras, objetivas, frias demais para serem confundidas com curiosidade. Pressão mínima para falha progressiva. Não cortar, afrouxar. Sem vestígios imediatos. Entre os papéis, uma pequena peça metálica envolta em pano. Mary Jane reconheceu o formato mesmo sem entender de mecânica. Aquilo não era simbólico. Era real. Era prova. Ela não fechou o baú. Levou tudo para a biblioteca. Não chamou Margot. Chamou Bruce. Quando ele entrou, o mundo pareceu perder o eixo. Bruce parou na porta. O corpo reagiu de imediato. O coração acelerou, as mãos tremeram, a visão pareceu estreitar. Não era apenas o que estava sobre a mesa. Era o modo como tudo aquilo se organizava em silêncio, como se cada objeto estivesse finalmente no lugar certo. Eu não sei por onde começar, Mary Jane disse, com a voz firme demais para alguém que sentia medo. Mas isso não é só passado. Isso é um plano. Bruce se aproximou devagar. Tocou os papéis. Leu uma linha. Depois outra. As imagens vieram sem pedir permissão. Um estacionamento iluminado demais. Um carro de luxo. A mão de uma mulher apoiada no braço dele. Uma dor súbita no peito. O som metálico de algo cedendo. Água. Escuridão. O nome sendo gritado. Ele caiu sentado. Isso não é lembrança solta, murmurou. Isso é sequência. Mary Jane apontou para a peça. Isso estava dentro do sistema de freio. Fez uma pausa curta. Margot guardou tudo. Bruce fechou os olhos. A verdade não veio como choque. Veio como encaixe. O som da porta se abrindo quebrou o momento. Margot entrou. Ela parou ao ver a mesa. O silêncio durou apenas um segundo, mas foi suficiente para denunciá-la. O controle caiu do rosto antes que ela conseguisse reconstruí-lo. Vocês mexeram onde não deviam, disse, com a voz baixa, tentando manter a autoridade. Bruce se levantou devagar. Você não guardou isso por nostalgia, disse. Guardou porque precisava lembrar exatamente o que fez. Margot avançou um passo.
Isso não significa nada. Mary Jane falou então, com calma. Significa tudo. E completou, sem elevar a voz, a polícia está ouvindo. Margot congelou. O quê? Mary Jane levantou o telefone, já em ligação. Desde antes de você entrar. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Joseph apareceu à porta nesse instante, atraído pela tensão que não precisava de explicação. O que está acontecendo? Perguntou. Margot tentou reagir. Isso não é assunto seu. Joseph olhou para a mesa. Para os papéis. Para a peça metálica. Depois para Bruce. Esse homem, disse, com a voz firme apesar do tremor. É meu pai, não é? Bruce sentiu o peso total da palavra atravessá-lo. Eu não sabia, respondeu. Mas sou. Margot riu, nervosa, encurralada. Vocês estão distorcendo tudo, disse. Eu só fiz o que precisava ser feito. Bruce avançou um passo. Você seguiu um manual, disse, apontando os papéis. Anotou. Guardou a peça. Planejou. Margot respirou fundo. O olhar percorreu a sala. Não havia mais saída. Eu ajustei o freio, disse, por fim. Não para matar. Para assustar. Para controlar. Mary Jane falou, calma, sabendo que cada palavra estava sendo registrada. E sua esposa morreu. Margot fechou os olhos por um instante. Sim. A palavra caiu pesada. Joseph deu um passo à frente. Você tirou minha mãe, disse. E tentou tirar meu pai. Margot não respondeu. As sirenes começaram a se aproximar. Bruce sentiu algo definitivo acontecer dentro de si. Não era raiva. Era clareza. Isso acaba agora, disse. Margot foi algemada minutos depois, sem resistência. Apenas vazia. Bruce ficou parado, olhando para os objetos sobre a mesa. O relógio. As fotos. O manual. A peça metálica. O passado não estava mais escondido. E nada poderia voltar a ser como antes. Se essa virada te arrepiando de verdade, deixa seu like. Isso mostra que você está sentindo essa história junto com a gente. A casa não voltou ao normal depois que Margot foi levada. Na verdade, ninguém ali saberia dizer o que exatamente era normal depois daquilo. As portas permaneceram nos mesmos lugares, os móveis não se moveram, os quadros continuaram alinhados nas paredes, mas havia um deslocamento invisível no ar, como se cada ambiente tivesse sido forçado a aceitar uma verdade que nunca quis carregar. O silêncio que se instalou não era pacífico. Era um silêncio atento, quase vigilante, como se tudo estivesse reaprendendo a existir. Bruce permaneceu na biblioteca por muito tempo depois que a polícia saiu. Não estava parado por indecisão, mas por impacto. O corpo ainda não acompanhava a mente, e a mente ainda não aceitava completamente o que o corpo já tinha entendido. Sobre a mesa, os objetos permaneciam como testemunhas mudas. O relógio antigo, os documentos, o manual manchado pelo tempo, a pequena peça metálica que tinha sustentado uma mentira por anos. Ele não tocava em nada. Olhava. Respirava. Tentava organizar o que sentia sem transformar aquilo em ruído. Joseph se aproximou sem fazer barulho. O menino parou a alguns passos de distância, observando Bruce com um cuidado silencioso que não combinava com a idade. Não havia lágrimas, nem revolta explícita. Havia algo mais profundo e mais difícil de nomear, a sensação de que o chão tinha se movido sob os pés, mas ainda assim permanecia ali. Ele se sentou devagar em uma poltrona próxima, recolhendo as pernas, como fazia quando precisava pensar demais. Mary Jane foi quem quebrou o silêncio, não com palavras, mas com presença. Desligou o telefone com calma, colocou-o sobre a mesa e se sentou ao lado de Joseph, apoiando a mão em seu ombro de maneira firme, sem dramatização. Não havia nada a ser explicado naquele momento. Tudo já tinha sido dito demais. Ela não vai voltar, vai? Joseph perguntou depois de um tempo longo, sem levantar os olhos. A pergunta saiu simples, quase neutra. Bruce respirou fundo antes de responder, como se quisesse ter certeza de que cada palavra seria verdadeira. Não, disse. Ela não pode mais machucar ninguém aqui. Joseph assentiu lentamente. Não houve alívio visível. Apenas um ajuste interno, como alguém que aceita um dado novo numa equação que ainda não sabe resolver por completo.
A noite avançou em gestos pequenos, quase banais, mas carregados de significado. Uma luz apagada em silêncio. Um copo de água servido sem pressa. Passos atravessando corredores que pareciam mais longos do que antes. Bruce sentiu o cansaço chegar de um jeito diferente de tudo que já conhecera. Não era o cansaço da rua, nem o esgotamento constante da sobrevivência diária. Era um peso mais silencioso, vindo da responsabilidade recém-descoberta de existir de outra forma. Quando finalmente entrou no quarto simples que ocupava, Bruce percebeu algo que o surpreendeu. Ele não queria dormir. O silêncio trazia fragmentos demais. Sensações desconectadas. Memórias que ainda não tinham forma, mas insistiam em pressionar. Sentou-se na beira da cama, as mãos apoiadas nos joelhos, respirando devagar, como se precisasse reaprender a ficar parado. Houve uma batida leve na porta. Mary Jane entrou com cuidado, sem invadir o espaço. Joseph perguntou se você ainda está aqui, disse, em voz baixa. Bruce levantou o olhar. Estou. Ela hesitou por um instante, como se escolhesse as palavras. Ele não sabe como chamar você ainda. A frase atravessou Bruce com mais força do que qualquer acusação teria atravessado. Não havia reprovação ali. Havia realidade. Eu também não sei quem sou para ele, respondeu. Pelo menos não ainda. Mary Jane se aproximou um pouco mais, mantendo a distância justa. Talvez isso não precise ser resolvido agora, disse. Às vezes, ficar já é suficiente. Bruce sustentou o olhar dela por alguns segundos. Não havia promessa, nem expectativa exagerada. Apenas a compreensão silenciosa de que algo novo estava sendo construído sem manual algum. A manhã seguinte nasceu diferente. Não houve ordens sendo distribuídas em tom baixo. Não houve horários rígidos sendo anunciados. A casa acordou mais tarde, como se estivesse cansada também. As cortinas permaneceram abertas por mais tempo, deixando a luz entrar sem filtro. Os funcionários se moviam com cautela, esperando instruções que ninguém parecia pronto para dar. Joseph desceu as escadas sozinho. Vestia roupas simples, sem a formalidade excessiva de outros dias. Sentou-se à mesa e começou a comer em silêncio. Bruce apareceu pouco depois e parou alguns passos, sem saber se deveria se aproximar ou esperar. Joseph levantou os olhos. Você pode sentar, disse. Bruce se sentou. O silêncio entre os dois era espesso, mas não hostil. Carregado de coisas não ditas, mas não evitadas. Eu fiquei com raiva, Joseph disse de repente. Não de você. Bruce sentiu a frase se acomodar dentro dele antes de responder. Eu também fiquei, disse. De mim. Por não ter estado aqui. Joseph pensou por alguns segundos, mastigando devagar. Você não sabia. Bruce assentiu. Mesmo assim. Não era uma discussão. Era reconhecimento mútuo. Ao longo daquele dia, Bruce começou a tomar decisões pequenas, quase invisíveis para quem observasse de fora, mas fundamentais para quem sentia o peso do momento. Pediu que a ala antiga fosse fechada temporariamente. Separou os documentos do baú em uma pasta nova, limpa, como quem reorganiza algo para poder continuar. O relógio antigo foi guardado em uma gaveta, não para ser esquecido, mas para não dominar o presente. Era a maneira que ele encontrara de dizer ao passado que ele existia, mas que não precisava gritar o tempo todo. Joseph passou a circular pela casa com mais liberdade. Às vezes ajudava Bruce em tarefas simples, sem pedir explicação. Outras vezes apenas se sentava por perto, observando, em silêncio. Não havia perguntas diretas. Não havia pressa. No jardim dos fundos, enquanto observavam as árvores se moverem com o vento leve da tarde, Joseph falou algo que ficou ecoando por muito tempo. Eu achei que, quando descobrisse a verdade, tudo ia fazer sentido de uma vez. Bruce olhou para ele. E fez. Joseph balançou a cabeça. Não. Mas parou de doer do mesmo jeito. Bruce respirou fundo. Algumas verdades não explicam tudo, disse. Elas só mudam o jeito que a gente sente. Joseph assentiu, satisfeito com aquela resposta imperfeita. À noite, quando a casa voltou a silenciar, Bruce encontrou Joseph sentado no chão do corredor, encostado na parede. Não consigo dormir, disse o menino, sem olhar. Bruce se sentou ao lado dele,
sentindo o frio do chão atravessar a roupa. Eu também não. Ficaram ali por um tempo longo, ouvindo o vento passar pelas árvores do jardim. Nenhum dos dois tentou preencher o silêncio. Você vai embora depois? Joseph perguntou. Bruce respirou fundo, escolhendo cada palavra. Eu não sei tudo o que vai acontecer, respondeu. Mas sei que não vou desaparecer. Joseph fechou os olhos por um instante, como se aquela promessa fosse suficiente por agora. A madrugada avançou sem pressa. A casa parecia aceitar, pouco a pouco, a nova configuração. Nada estava resolvido. Nada estava fechado. Mas algo essencial tinha mudado. Bruce sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que não precisava fugir do que sentia. O peso ainda existia. A culpa ainda existia. A perda ainda existia. Mas agora havia algo convivendo com tudo isso, presença real. E isso, mesmo sem resolver tudo, mudava tudo. Se essa parte te tocou de verdade, você pode apoiar nosso canal com Super Thanks ou se inscrever. Seu apoio é o que permite que histórias intensas como essa continuem sendo contadas. A casa não precisou mudar de arquitetura para se tornar outra coisa. As paredes continuaram as mesmas, os corredores ainda eram longos, os móveis mantinham o mesmo lugar. Mas havia algo diferente circulando pelos espaços, algo que não fazia barulho e, ainda assim, preenchia tudo. Pela primeira vez desde que Joseph se lembrava, o silêncio não parecia abandono. Parecia descanso. Bruce acordava cedo, mas não por inquietação. Acordava porque havia luz entrando pela janela e porque sabia que, do outro lado da porta, alguém o esperava sem exigir nada. Ele caminhava pela casa com passos mais soltos, como quem finalmente se permite ocupar o próprio corpo. Ainda havia memórias fragmentadas, ainda havia dor, ainda havia perguntas sem resposta. Mas agora essas coisas não estavam sozinhas. Joseph passou a circular pela casa de um jeito diferente. Não mais contido, não mais medido. Ele corria pelos corredores, parava para observar detalhes que antes ignorava, sentava no chão sem receio de sujar a roupa. Pequenos gestos que diziam muito mais do que qualquer palavra. Pela primeira vez, ele não estava apenas vivendo em um lugar. Ele estava ficando. Mary Jane observava tudo com cuidado silencioso. Não interferia, não apressava nada. Preparava o café da manhã com calma, deixava espaço para conversas que surgiam sem planejamento, ria quando Joseph dizia algo fora de hora. Havia nela uma leveza nova, não porque tudo estivesse resolvido, mas porque agora existia verdade. Bruce e Joseph passaram a dividir momentos simples. Caminhadas curtas pelo jardim. Silêncios compartilhados na varanda. Conversas que começavam sem assunto e terminavam sem conclusão. Não havia esforço em parecer família. Eles apenas estavam se tornando. Em uma tarde comum, enquanto o sol atravessava as árvores do quintal e desenhava sombras irregulares no chão, Joseph sentou-se ao lado de Bruce no banco de madeira. Ficou ali em silêncio por alguns minutos, balançando os pés sem tocar o chão, como fazia quando precisava organizar algo por dentro. Bruce percebeu, mas não perguntou. Eu pensei bastante, Joseph disse, por fim, com a voz tranquila, mas carregada. Bruce virou o rosto na direção dele, atento. Sobre o quê? Joseph respirou fundo, como se estivesse escolhendo algo importante. Sobre como eu te chamo. O ar pareceu mudar de densidade por um instante. Você não precisa. Bruce respondeu rápido demais. Não agora. Não se não quiser. Joseph balançou a cabeça. Eu quero. Houve um silêncio curto, cheio de tudo que não precisava ser dito. Quando eu chamava alguém pelo nome, parecia distante, continuou o menino. Quando eu não chamava de nada, parecia vazio. Bruce sentiu o peito apertar. Não desviou o olhar. Joseph engoliu em seco, sem dramatizar, como quem toma uma decisão simples, mas definitiva. Pai. A palavra não saiu ensaiada. Saiu natural. Inteira. Bruce sentiu o impacto atravessar o corpo inteiro. Os olhos arderam antes que ele percebesse. A respiração falhou por um segundo, depois outro. Não houve choro imediato, nem gesto grandioso. Houve algo mais profundo, um reconhecimento tardio, mas completo, de pertencimento. Ele levou a mão ao rosto, tentando se recompor,
mas não resistiu ao sorriso que se formou sem pedir permissão. Eu estou aqui, disse, com a voz baixa, quebrada de emoção. Sempre que você precisar. Joseph assentiu, satisfeito, como se aquela resposta confirmasse algo que ele já sabia. Mary Jane observava de longe. Não se aproximou. Não interrompeu. Apenas levou a mão ao peito, respirando fundo, entendendo que aquele momento não precisava de testemunhas. Precisava apenas existir. Aos poucos, a casa foi se reorganizando ao redor dessa nova realidade. Não houve anúncios formais, nem decisões espetaculares. Bruce começou a participar das escolhas da casa. Joseph passou a opinar sobre coisas pequenas. Mary Jane deixou de ser apenas alguém que ajudava e passou a ser alguém que pertencia. Havia amor ali. Não perfeito, não isento de falhas, mas presente. Um amor que se constrói no cuidado diário, na escuta, na permanência. Algumas coisas continuavam em aberto. O processo legal seguia. As memórias de Bruce voltavam aos poucos, nem sempre da forma que ele esperava. Às vezes vinham fortes demais, às vezes vinham fragmentadas. Havia noites difíceis. Havia dias confusos. Mas agora existia algo que sustentava tudo isso: vínculo. E talvez você que ficou até aqui tenha percebido que essa história nunca foi só sobre um mendigo, um menino rico ou uma governanta cruel. Talvez tenha sido sobre ausência. Talvez sobre perda. Talvez sobre o medo de não pertencer a lugar nenhum. Talvez, em algum momento da sua vida, você também tenha sentido que tinha tudo, e ainda assim faltava algo essencial. Ou que não tinha quase nada, mas carregava dentro de si um cuidado que ninguém via. Às vezes, tudo que alguém precisa não é de respostas, nem de explicações completas. É de um lugar onde possa simplesmente ficar. De alguém que não vai embora quando a verdade aparece. De um vínculo que não exige perfeição, apenas presença. Tem coisas que não se consertam do jeito antigo, mas podem ser cuidadas de um jeito novo. E isso já muda tudo. Obrigado e até o próximo vídeo.